Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a este culto de oração, de louvor, adoração e gratidão ao nosso bom Deus. No versículo 15 do capítulo 16 de Marcos, Jesus deixou uma ordenança para a gente e, falando aos seus discípulos, diz assim o texto: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quero, neste momento, convidar você e desafiar você também a, baseado nesse texto, nessa ordenança, a compartilhar esse link do culto de adoração, de oração da IPF, da igreja, nos seus grupos de WhatsApp, para os seus familiares, amigos, parentes, para que essa mensagem de hoje, do culto, seja que o Espírito Santo use o nosso amado irmão Aldo para falar aos corações dos seus familiares, dos seus amigos, e que as palavras que saírem dos seus lábios venham direto do trono da graça de Deus. E assim, você compartilhando esse link e curtindo o link, curtindo o canal do YouTube, mais pessoas são alcançadas, mais pessoas vão ouvir a palavra do Senhor, e assim nós estaremos fazendo também o ID de Jesus. Porque ser missionário não é só sair de casa em casa, nós podemos também ser missionários usando as mídias sociais, a tecnologia que Deus nos deixou para falar do amor de Deus, para que o reino de Deus cresça e que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Quero convidar você neste momento a fechar seus olhos e juntos orarmos ao Senhor e entregar a Ele esse momento, para que assim possamos sair daqui cheios do Espírito Santo e você aí na sua casa se encher do Espírito Santo também. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor, por quem Tu és, por tudo que Tu ainda farás, Senhor. Somos gratos, Pai, por sermos livres para falar do Teu amor, para pregar o Teu Evangelho a toda criatura e assim cumprir essa ordenança, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por cada irmão, por cada irmã, queridos que estão em suas casas ouvindo essa mensagem. Que essa mensagem seja frutífera, Senhor, nos seus corações, que encontre lugar fértil, Senhor, nos seus corações, para que dê bons frutos, Senhor. E assim possamos nos encher da Tua palavra e da Tua mensagem, Senhor. E a nossa boca fale daquilo que o nosso coração está cheio, que é a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver conforme a Tua vontade e caminhar segundo o Teu querer, Senhor. No nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Convido você a cantar junto conosco o hino de número 4, Culto à Trindade. Deus está no templo, Pai onipotente, aos Teus pés nos humilhamos. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos.
Uma das coisas que tem mexido muito com a gente nesses momentos de doenças, né, de pandemia, a gente tem ouvido falar muito dessa pandemia nos últimos tempos. E isso, às vezes, acaba nos afligindo, e nos afligindo, a gente passa essa aflição para outras pessoas. E, nesse momento, acontecem conflitos, né, e esses conflitos, eles têm que ser tratados e perdoados, perdoando uns aos outros. Em Efésios 4, no versículo 32, diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Próximo cântico, próximo hino, o hino 71, ele fala exatamente disso, de perdão. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo o fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Vamos louvar com esse hino 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Boa noite, amada igreja. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Continuando louvando e adorando o nosso Deus, quero compartilhar com os irmãos a palavra em Atos dos Apóstolos, versículo 35, diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então, esse momento é o momento da igreja abençoar, é o momento da igreja dar, é o momento da igreja contribuir, continuando, sustentando a obra do Senhor, com os seus dízimos, com as ofertas. Então, os irmãos, nesse momento, é o momento de abençoar. Você vai ser mais bem-aventurado dando do que recebendo. Assim, é as palavras do Senhor Jesus. E aí vai aparecer aí do lado da tela o número das contas bancárias, onde os irmãos podem fazer as transferências, ou então ligar para a igreja, para a secretaria, ou para algum dos diáconos, e transferir o dízimo e as ofertas à casa do tesouro. E vamos louvar o Senhor com o hino de número 64, Grata Memória.
Oremos ao nosso Deus. Querido Pai maravilhoso, queremos agradecer ao Senhor, Pai, pelo Teu grande amor, pelas Tuas misericórdias, Pai, que tem derramado sobre a vida do Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, que esse momento seja o momento do Teu povo experimentar mais ainda dos Teus milagres, mais ainda das Tuas bênçãos, Senhor, que é derramada dos céus, Senhor. Sustenta o Teu povo, Pai, em todas as áreas das suas vidas, Pai. Eu agradeço ao Senhor pelos dízimos, as ofertas. Abençoa, Pai, que esses dízimos, essas ofertas sejam multiplicadas, dando sabedoria à liderança para bem aplicar esses recursos, Pai. É no nome de Jesus que nós choramos. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Esta oportunidade, fazendo uma reflexão que está baseada em Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 6, depois de 9 a 12. Gostaria que os irmãos, em suas casas, abrissem suas Bíblias e acompanhassem comigo essa passagem. Começa assim: Colossenses, capítulo 1, versículos 3 em diante. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. E os versículos 9 em diante. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. É interessante como é um texto, irmãos, difícil de você parar, porque a gente pensa em fazer uma reflexão apenas de um trecho, mas que logo é conectado ao seguinte, que é conectado ao seguinte, e assim sucessivamente, acaba sendo um texto extenso, mas, irmãos, tão extenso quanto profundo. Aqui se trata de uma oração, nós estamos em um culto de oração, então, bastante pertinente estas palavras do apóstolo Paulo, fazendo uma oração em favor dos colossenses. Mas vejam só o objeto de oração do apóstolo. Ele diz, começa dando graças a Deus. Agora, pelo quê? Damos graças sempre a Deus, Pai, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, o motivo de gratidão do apóstolo pelos colossenses é pela fé que eles têm em Cristo Jesus. Não é pelo grande templo que eles têm, não é pela igreja operosa, pela quantidade de pessoas que se reúnem, mas ele dá graças a Deus pela fé que aquele povo, um povo recém-convertido,
Uma igreja que nem foi fundada pelo apóstolo Paulo. Nos versículos seguintes, conta que Epáfras, que foi o fundador, né, o instituidor daquela igreja. E ele agradece também pelo amor que eles têm uns para com os outros. Então, são duas virtudes, meus irmãos, oriundas de Deus. Então, a fé a que o apóstolo se refere, é uma fé genuína, uma fé dada por Deus. Não era a fé em algo que amanhã vai dar tudo certo. Aquela coisa meio esotérica que a gente muito comumente vê hoje em dia. Sem base nenhuma, apenas expectativas. Mas ele diz que aquela fé é uma fé que ele atribui a Deus, por isso que ele dá graças a Deus, aquela fé que tem firmado a igreja em Colossos. Também ele se refere ao amor. Também é um amor não como o de hoje. Um amor que muitas vezes pautado pelo que é politicamente correto, pelo que deve ser falado e não pelo que é sentido de verdade. Então ele fala do amor que é praticado entre os santos. Meus irmãos, muitas vezes, quando a gente pede oração uns pelos outros, nós temos nossos motivos imediatos. Atualmente, é muito comum que recebamos pedidos de oração em favor de irmãos que estão enfermos. Acabei de receber no WhatsApp um pedido de oração por uma irmã, mãe de um amigo nosso da igreja, um diácono, que ela está em São Paulo, está enferma. Então, isso nos afeta, isso nos agrega, nos faz com que nós tenhamos empatia com a dor do outro. É importante que nós façamos assim. Temos razões para orar uns para com os outros. Então, nós temos petições para fazer, mas também, irmãos, nós temos muito em nossas orações agradecer pelo que Deus já nos deu, que é o fato de nos constranger, o fato de nos mover a orar pelo irmão, demonstra que há entre nós o amor não fingido, o amor vindo do trono de Deus. Como também há um exercício de fé, porque nós não oraríamos se não houvesse em nós a certeza de que há um Deus que pode tudo, um Deus que pode realizar e pode fazer conforme a sua vontade aquilo que nós pedimos. Meus irmãos, em seguida o apóstolo ele traz as petições. Ele primeiro agradece e ele faz as petições. Vejam assim o nível, o tipo de petição que Paulo faz. Ele pede a Deus, quando ora em favor dos colossenses, que no versículo seguinte ele fala produzir, para que nós produzamos, para que os colossenses produzam e cresçam. Produzam e cresçam. Cresçam espiritualmente. É uma oração, é uma petição que Paulo faz, que os colossenses, embora sejam pessoas de fé e de amor, mas é importante que eles progridam. Meus irmãos, isso fala muito fortemente contra nós. Às vezes nós somos muito acomodados com o que nós já temos. Deus, de fato, já nos deu muito, mas não é do interesse de Deus que nós nos acomodemos numa condição de superficialidade. Nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos crescer, amadurecer espiritualmente. A gente não pode ser crentes com melindres, crentes que são suscetíveis a qualquer irritação, mas não, ao contrário, nós precisamos ser, na verdade, nós precisamos demonstrar maturidade, quanto magoados somos. O apóstolo fala também
que nós devemos transbordar de todo o conhecimento da vontade de Deus. Olha só, ele usa palavras, irmãos, sempre superlativas, transbordar do conhecimento da vontade de Deus. A palavra de Deus diz que nós erramos quando nós não conhecemos a Deus, não conhecemos a vontade de Deus. Então, até as nossas orações passam a ser assertivas, quando nós temos conhecimento da vontade de Deus. Nós não vamos pedir algo que seja em desconformidade com a palavra, se nós temos conhecimento da vontade do nosso Deus. Ele fala também em vivermos, quando ele fala no versículo 6, produzir fruto e crescer, nós devemos produzir e crescer. Tem uma razão para isso, né? Lá no versículo 9, ele dá razão. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele coloca sempre tudo, muito, né, toda, inteira. Agora o propósito, versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Isso é muito forte, irmãos. Para que vivamos de modo digno do Senhor. Para que você se torne digno de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, você precisa conhecer a Deus. Por isso que é tão importante a oração que ele está fazendo em favor daqueles nossos irmãos colossenses. Para que eles sejam dignos diante de Deus, é fundamental que eles tenham conhecimento de Deus. Para o seu inteiro agrado. É outro reforço que ele dá. Nós nos tornemos dignos para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E ele continua, não é o suficiente. Olha só, certamente naquele tempo existiam as doenças, né? Cada época tem os seus problemas. Então, aqui Paulo não está orando em favor dos irmãos que estão enfermos. Claro que nós devemos orar sim em favor dos enfermos. Nós temos várias referências em relação a isso. Mas o foco do apóstolo Paulo aqui é dizer que algo mais importante do que orar por enfermos é que nós sejamos amadurecidos espiritualmente, alinhados com a vontade de Deus. É tanto que, quando ele fala no versículo 11, sendo fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. E termina no versículo 12 dizendo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, vos fez aptos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, irmãos, ele quando começa dando graças a Deus, ele dá graças a Deus porque os colossenses têm fé em Jesus Cristo e têm um amor não fingido entre eles. Isso é alimentado pela esperança, pela expectativa que eles têm prometida pelo nosso Deus. Essa deve ser a nossa prática, meus irmãos. Vivermos buscando agradar o nosso Deus, com a fé que Ele já nos deu, o amor que Ele já nos deu, e nos aprofundar nas promessas que Ele nos dá. Nós não devemos fazer, como muitas vezes, invertidores. Os invertidores, em qualquer momento, eles estão buscando os melhores investimentos. Então, alguém pode se apresentar para você, olha, você tem um capital, invista em CDBs, invista em ações, invista em renda fixa, invista em criptomoedas. Criptomoedas, a propósito, tiveram um boom muito grande aí nos últimos meses.
Mas veja só, um bom investidor, ele não pode colocar tudo em uma cesta só. Ele não pode fazer isso. Só porque, diferentemente de um crente do Senhor Jesus Cristo, esse sim pode apostar tudo. Ele pode colocar toda a sua fé nas promessas do nosso Senhor Jesus. É tanto que o apóstolo Paulo ele fala com essas palavras sempre de totalidade, como toda perseverança, longanimidade, todo o inteiro agrado, toda boa obra, pleno conhecimento. Então, são sempre palavras que dão a ideia de totalidade. A ideia é fazer com que aquele que tem fé, aquele que tem amor em Jesus Cristo, ele exerça essa fé de maneira plena. Quer dizer, não devem ser as circunstâncias que vão limitar, que vão, circunstanciar a sua fé. Nossa oração, irmãos, neste momento, deve ser no sentido que nós sejamos amadurecidos, que nós não nos contentemos com o que é superficial, o que é passageiro, e que o verme da incredulidade, esse que faz com que nós não apostemos tudo no nosso Deus, e sim tenhamos aquela reserva. Olha só, quando Jesus diz lá em Marcos 10:30, ele diz que aquele que eu seguir ganhará 100 vezes mais aqui na terra e ainda a vida eterna. Então a gente não pode duvidar do que disse o nosso Senhor Jesus. Precisamos colocar nossa fé, principalmente nas crises, meus irmãos, colocá-la em prática, certos de que Deus está cuidando de nós e Ele tem o melhor para cada um de nós. São essas palavras que o apóstolo Paulo traz para os colossenses, e são essas palavras que o Senhor, pela sua presciência, o seu poder, a sua onisciência, nos permitiu conhecer. Tudo para Ele, apostemos tudo nele, que Ele irá nos dar o que nós precisamos ter e precisamos ser. Então, gostaria de encerrar com essas palavras, rogando ao nosso Deus que, sobretudo, nos dê maturidade e profundidade espiritual. Começar orando, quero que os irmãos, eu sugiro que os irmãos também me acompanhem em suas casas, orando ao nosso Deus, e para que nós nos aproximemos aqui ao final da nossa reunião de oração. Então, oremos. Santo Deus, nós te louvamos, Pai, por esta palavra que o Senhor generosamente nos permite conhecer, Pai. Nós te pedimos perdão por nossa incredulidade, meu Deus, pelo mau uso das virtudes, ou dos talentos, ou das bênçãos que o Senhor já tem nos concedido, como a fé e o amor que temos uns para com os outros, Pai. Que possamos desenvolver estas virtudes, Pai, e caminhemos de maneira que te agrademos, de maneira que possamos frutificar, possamos demonstrar o quanto o Senhor pode fazer, o quanto o Senhor faz na vida daqueles que te temem, naqueles que te adoram, naqueles que te seguem, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor, visita os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão fracos, aqueles que estão entristecidos. Meu Deus, dá-lhes coragem, dá vigor, dá disposição, Senhor. Dá, Senhor, oportunidade. E que eles despertem para isso, Pai. A oportunidade de exercer a sua fé, praticar o amor. Aqui já foi dito como podemos, por exemplo, praticar o nosso amor quando nós, saudáveis que somos, nós ouvimos também no sermão de domingo, nós passemos a nos colocar, nos apresentar a teu serviço, Senhor. Meu Deus, em gratidão, a
saúde que o Senhor tem nos dado, à fé que o Senhor tem nos dado, ao amor que o Senhor nos permite ter, Senhor, tanto em amar como também em ser amados. Nós te louvamos pela tua misericórdia, pela tua direção, pela tua providência, Senhor. Meu Deus, assim nós te pedimos, fica com cada um de nós. Nos dá, Senhor, a maturidade espiritual, nos dá o despertamento para as tuas promessas, Senhor, para o que o Senhor tem assegurado para aqueles que te seguem. Nós te apresentamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vou convidar o diácono Flávio para continuar a nossa oração, nosso período de oração, e nos conduzir para o encerramento. Queridos amados irmãos, eu queria só compartilhar algumas passagens bíblicas para a gente entrar em oração, que diz assim, Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Deus, Ele faz uma promessa ao povo de Israel de que enviaria o Messias e que o Messias, sobre ele, iria as nossas doenças, iria as nossas enfermidades. E o Senhor Jesus, ao chegar aqui na terra, Ele cumpriu essa profecia que está lá em Mateus, capítulo de número 8, versículo 16 e 17, que diz assim: chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e Ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E quando nós cremos nessa palavra poderosa, neste mistério do Senhor, o que vai acontecer com as nossas vidas é o que está lá em João, capítulo de número 11, versículo 40, onde o Senhor Jesus diz assim: e respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Então, há uma promessa aqui para as nossas vidas. Há uma promessa que já foi revelada, que já foi concluída pelo Senhor Jesus, de que se nós crermos no Senhor Jesus, se nós crermos em Deus, e orarmos, invocarmos o nome dEle, e chamar por Ele, invocar o reino dEle, invocar a vontade dEle, invocar que desça sobre o seu povo, sobre a sua igreja, bênção de cura, de restauração, de libertação, vai acontecer. Por quê? Porque Jesus já fez todas as coisas. Jesus já cumpriu ela. Jesus cumpriu a promessa do Senhor, do nosso Pai eterno, de que Ele viria à terra e levaria sobre Ele as nossas doenças e as nossas enfermidades. Então, é nesse sentido que eu vou orar. Eu vou orar para que o Senhor cure. Eu vou orar para que o Senhor restaure. Eu vou orar para que o Senhor liberte. Eu vou orar para que o Senhor faça algo novo na vida da igreja, na vida do seu povo. É nesse sentido que eu vou orar. É de que o Senhor já levou as nossas doenças e que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu vou orar crendo que o Senhor vai visitar a mãe do irmão Torres, a mãe do irmão Torres, a dona Magali, lá na UTI. Eu creio que o Senhor vai curá-la. Eu creio que o Senhor vai restaurar outros irmãos que estão ouvindo essa palavra, outros irmãos que estão doentes, que estão enfermos, que estão passando por uma luta tremenda com esse vírus, com essa doença, pois o Senhor levou sobre ele as nossas doenças e as nossas enfermidades. Senhor, eu quero agora, Pai, só crer que essa promessa ela é verdadeira,
que essa promessa, ela é fiel, Senhor, para o teu povo, para a tua igreja e todos aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus, Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Quando o Senhor Jesus ali andando pelas ruas de Jerusalém, por aqueles povoados, curando e sarando, e levando ali as doenças do povo sobre ele, ali no madeiro, quando ele se entregou ali naquele madeiro, quando ele foi ali crucificado ali naquela cruz, as nossas doenças, as nossas enfermidades, elas foram sobre o Senhor, e que pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos limpos, purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, esse é o momento de experimentar da Tua glória, pois a Tua palavra diz, se nós crermos, nós veremos a Tua glória. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver a Tua glória nessa noite, eu quero ver a Tua glória se manifestando no meio do Teu povo, eu quero ver a Tua glória se manifestando nas nossas vidas, eu quero ver a Tua glória, Senhor, manifestando na vida das irmãs, dos irmãos que estão passando por lutas, na área da doença, na área da enfermidade, Senhor. Muitos estão padecendo, muitos estão aflitos, angustiados com este vírus, Senhor, mas este vírus já foi sobre o Senhor naquela cruz. Este vírus já foi sobre o eterno, sobre o maravilhoso, e não tem doença para ele, não tem enfermidade que ele não possa curar, ele cura todas elas. Se a palavra do Senhor que nos garante, em João capítulo 11, versículo 40, o próprio Senhor Jesus dizendo ali para aquele povo, para Marta, para aqueles parentes ali de Lázaro, dizendo, olha, se vocês crerem, vocês verás a glória de Deus, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida, é o Deus que dá vida e vida em abundância. As lutas vêm, as enfermidades vêm, as doenças vêm, mas só que nós não podemos ficar só alimentando com essas doenças sem clamar o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para curar, para sarar vidas, para libertar, para visitar os doentes na UTI, no hospital. Agora, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, nós aqui, Pai, como diáconos da Tua igreja, nós profetizamos, ligamos a Tua palavra aqui na terra, e ela será ligada no céu, no Teu trono de graça, Senhor. Nós oramos, ó Pai querido, em nome de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome tem autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades, Senhor. Como o Senhor Jesus fez ali, quando entrou na casa de Pedro, e viu ali a sua sogra se queimando, ardendo em febre, Pai. Mas o Senhor Jesus tocou nela, e a febre deixou, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós oramos agora, que se tiver um irmão ou irmã agora com febre, com doente aí com vírus, passando por luta nessa área, nós oramos agora, e eles serão curados agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, cura agora, toca esse irmão, toca essa irmã, Senhor, visita, Senhor Deus, os entes queridos, meus irmãos que estão nos hospitais, Senhor, como o netinho da nossa irmã, netinha, Senhor Lucas, visita ele, cura ele, restaura ele, para a glória do Teu nome, Senhor, porque nós cremos, e nós veremos a Tua glória. E esses irmãos, essas irmãs testemunharão Teu poder, Senhor, para o Teu nome ser glorificado, para o Teu nome ser exaltado, Senhor Jesus. O Senhor tem prazer em curar, meus irmãos. O Senhor quer curar, o Senhor quer manifestar a Sua glória, é agora nesses tempos. E nós como igreja devemos levantar um clamor, invocar o nome do Senhor. Vem, Pai, vem o Teu reino, Senhor, vem a Tua justiça, vem a Tua vontade, Senhor. Cura, Senhor, nessa noite. Restaura, Senhor, levanta, anima os irmãos que estão agora abatidos, Senhor, com essas doenças, com essas más notícias, com só notícias negativas, Senhor. Consola os irmãos que receberam notícias ruins nesses dias, Senhor. Muitos irmãos perderam seus entes queridos, mas o Teu Espírito Santo ainda habita aqui no nosso meio. O Teu Espírito Santo ainda está conosco. Então consola, Senhor, essas vidas. Consola esses irmãos, Pai, para a glória do Teu nome. Porque nós cremos, Senhor, nós acreditamos, nós confiamos na Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é luz para o nosso caminho, Senhor. Aleluia.
Em nome de Jesus, queridos irmãos, eu quero encerrar com essa passagem bíblica que o Senhor disse para Moisés dizer ao povo de Israel. Moisés disse assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.